Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Françoélio Queiroz de Física e te convido aqui para fazermos a questão de número 100 do nosso simulado. Lembrando, estuda que a vida muda. Primeira coisa que devemos fazer na questão é, lógico, fazer a leitura atentamente, mirando naquilo da interpretação, né? Então, leia a questão com cuidado. Questão de número 100, ela é uma questão de mecânica, ela versa sobre a competência 2 e habilidade 7, tá bom? Ah, Mecânica, tá. no que tange a aplicação das leis de Newton. Lembra que quando a gente fala da lei de Newton, você tem que lembrar da inércia, incapacidade que os corpos terão de alterar o seu estado de equilíbrio. Equilíbrio de repouso, equilíbrio de movimento. Repouso estático, movimento retilíneo uniforme, equilíbrio dinâmico, tá bom? Segunda lei, lei fundamental, né? Força e aceleração são proporcionais quando a massa do corpo ela é uma constante. Você não pode esquecer que a massa é uma medida inercial, tá? A massa determina quanto de inércia o corpo tem. Corpo de maior massa, corpo de maior inércia. Corpo de menor massa, corpo de menor inércia. Terceira lei de Newton, ação e reação. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários agindo em corpos diferentes. Lembra? Força resultante, massa, aceleração. Lembra que a aceleração é a variação de velocidade em função do tempo. Força vezes o tempo é igual a massa vezes a variação de velocidade. Aqui você consegue matar 3 coelhos com a paulada só. Nós temos a aplicação da lei de Newton, nós temos o impulso e nós temos a variação da quantidade de movimento. Então você percebeu que uma equação só, ela me dá 3 situações. A aplicação da segunda lei de Newton, o impulso e a variação da quantidade de movimento. Lembra que só há variação da quantidade de movimento quando houver força, quando houver aceleração. Portanto, lendo a questão de número 100, desde janeiro de 2014, todos os novos modelos de veículo fabricados no Brasil deveriam sair de fábrica com airbag duplo dianteiro como item de série. Todo mundo já sabe que o airbag é um balão, né? É um balão que se enche na hora da colisão para que quando houver a colisão, a pessoa, o motorista, o passageiro, colida naquele saco, naquela bolha de ar, e aquela bolha de ar absorva o impacto. Então ele vai freando lentamente. Você vai ter um tempo maior para parar. Ora, se eu tenho um tempo maior para parar, presta bem atenção comigo. Se eu tenho um tempo maior para parar, se eu tenho um tempo maior para parar, implica dizer que a força sobre o meu corpo atuando vai ser menor, visto que a massa do meu corpo ela não muda, ela é uma constante, e a variação de velocidade também vai ser a mesma, porque a velocidade, digamos, ele vem a 100 km por hora, bate a 100 km por hora até parar, ou seja, ele vai de 0 a 100. Eu posso bater e parar num tempo pequeno, eu posso bater e parar num tempo grande. Quanto menor o tempo de frenagem, quanto menor o tempo para parar, maior é a força. Bateu na parede, para rapidamente. Então a força sobre o meu corpo para me fazer parar é muito grande. Bate numa parede que ela absorve o impacto, que ela se deforma por um tempo maior, o tempo de contato é maior e a força sobre o corpo vai ser menor. Então essa é a ideia, tá bom? Então, falou de airbag, você está tendo aqui uma absorção de impacto, uma absorção de força, né? De força. Você tem um tempo maior para parar
consequentemente uma força menor. Lembra? Quando você compra um equipamento eletrônico, ele vem envolto numa caixa de papelão, que é deformável, ele vem envolto numa bolha, naquele saco bolha de ar, que é para absorver, e ainda tem o isopor, que também é flexível, é deformável para absorver energia, para absorver aquele impacto. Quanto maior o tempo que eu vou ter para frear, menor a força, consequentemente, menor vai ser a aceleração, consequentemente, menor vai ser os efeitos sobre o meu corpo. Razão pela qual um carro com airbag é mais seguro. Olha aqui, ó. Nem precisou ler todo, né? Porque você já tem conhecimento prévio. O carro com airbag é mais seguro, nas mesmas condições que um carro sem airbag. Refere-se ao fato de que uma colisão, o intervalo de tempo entre a pessoa e o dispositivo de proteção o intervalo de tempo é o que, gente? Maior. O intervalo de tempo é maior. Se é maior, só pode ser letra A ou letra E. As demais estão fora porque não é menor, não é menor, não é menor. Dessa forma, a desaceleração da pessoa é menor. Não é porque a força vai ser menor. Lembra lá na primeira análise que a gente fez? O tempo aumenta e a força diminui, porque é o impulso, né? A massa e a variação de velocidade não mudaram. A força que fica submetida é maior. Não, a força que fica submetida é menor. Maior, dessa maneira, a desaceleração da pessoa é menor, a força que ela fica submetida também vai ser menor. E aí nós temos como gabarito letra E. É de equação. Forte abraço, espero ter sido suficiente.